Olá, bem-vindos ao programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Nesta série de encontros, além de celebrar todas essas décadas de existência do tribunal, vamos falar de assuntos muito relevantes para a sociedade cearense. No programa de hoje, o assunto é a transformação digital no Poder Judiciário. Neste primeiro bloco, a gente recebe Denise Maria Noronha Zolsen, ela é secretária de Tecnologia da Informação do TJ. Muito bem-vinda, obrigado pela presença. Também pela oportunidade. Bom, a minha primeira pergunta é: como é o desafio de liderar um setor tão importante, né, de transformação digital, de um tribunal que também é muito importante para a sociedade cearense? É uma grande oportunidade de crescimento. São muitas variáveis dentro da tecnologia. É um setor que todo dia ele se renova. Às vezes uma renovação que eu chamo do bem e outras nem tanto, por conta de a grande especialização de ataques constantes. Então você tem que estar sempre atualizado para que as coisas possam caminhar dentro da normalidade, apesar do seu entorno, né? Para mim é um aprendizado Diário, de vida, né? Diário, de vida, de conhecimento, né? É um grande desafio, mas muito prazeroso. E quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de um processo, né? Sim. Que é um processo contínuo, né? Vamos, para contextualizar, vamos fazer um breve histórico aí desse processo de transformação digital do tribunal, que não começou hoje, obviamente, para as pessoas entenderem, e a gente vai entrando nos assuntos mais específicos. Em 2010, começou o processo que eu entendo que foi a pedra fundamental da transformação digital no Tribunal de Justiça. É o quê? É a transformação dos processos físicos, que não eram poucos, eram todos, né? Em processos digitais, que podem ser lidos hoje, através dessas peças que foram digitadas e gerar uma série de informações que a gente não tinha antes. Então, o que isso ocasionou? Isso ocasionou a possibilidade de, na pandemia, por exemplo, o tribunal não parou de prestar o seu serviço. Por quê? Porque ele tinha tudo digital. A gente possuía uma infraestrutura adequada para disponibilizar serviços ao cidadão durante essa pandemia e fomos acrescentando novos, como, por exemplo, a primeira videoconferência para uma sessão do Pleno do Tribunal de Justiça, que antes era sempre presencial e apareceu a necessidade. A gente tinha a ferramenta e disponibilizamos a quebra daquela cultura, né, de tudo ser presencial. Então, a partir daí, foram surgindo vários serviços em cima daquela pedra fundamental. Vocês transformaram, tiraram de físico para digital. Tá, mas quando se tirou do físico para digital, ele abriu um leque de possibilidades de serviço para o cidadão. Por exemplo, poder peticionar um processo sem precisar ir ao fórum. Poder extrair informações que antes a gente não podia porque ele estava no físico. Hoje você faz um robozinho que você lê aquelas peças e você consegue ter aquela informação. A melhoria dos dados também, né? Você pode fazer eu chamo de debugar os dados, melhorar para que você possa utilizar, inclusive em outros sistemas. Inclusive fornecendo dados para outras entidades, trocando dados entre outras entidades, como, por exemplo, alvará eletrônico, que antes você tinha que ir na caixa, não, lá ele já dispara no sistema, lê aquilo, gera, a caixa recebe e faz o processo de pagamento. Então, ele viabilizou outro ponto que eu acho muito importante, que é o atendimento ao cidadão de forma virtual. A sala do atendimento físico se tornou virtual. Como assim, Denise? Você coloca o endereço da sala e a pessoa vai lá, entra, tem uma pessoa para lhe atender.
Você não precisa ir ao fórum. O balcão, que chama balcão virtual, ele atende, ele consulta o seu processo digital. Nós temos um mobile a partir daí, onde o advogado diz o seguinte: eu quero acompanhar esses processos. Então, ele diz, esse aqui. Se tem uma movimentação, ele recebe a informação que o processo dele foi movimentado. O ganho de velocidade é impressionante. É impressionante, né? É impressionante. Então, surgiram oportunidades que o tribunal continua evoluindo. Certidão negativa de pessoa jurídica a pessoa física. Você vai no site e tira. Quando é que eu não consigo tirar? Quando alguma informação sua está com pendência. Claro. Se não, você já tira lá e já imprime e já está com a sua certidão, né? Então, assim, para mim, realmente, é o marco, foi a pedra fundamental e de lá para cá vem se construindo muitas coisas novas. E se fala muito do Promojude, né? O que seria o Promojude dentro desse processo? Pronto, o Promojude é um programa de financiamento que tem ajudado o tribunal a absorver novas tecnologias. Ele financia, nós temos um plano de execução, né? Por exemplo, nós temos ele é formado de componentes e um dos componentes de projetos dentro do componente, segurança da informação. Nós estamos implantando um serviço que chama-se de SOC, mas ele é um serviço de controle de operação de segurança, de ataques, de identificar previamente um ataque, de corrigir aquilo ali. É importante falar disso porque a gente fala da transformação digital, ela abre, como você falou no início, né, muitas possibilidades, mas também riscos, né? Exatamente. Então, a gente tem que estar preparado para essas novas tecnologias, como inteligência artificial, como robotização, machine learning. Então, a segurança, ela é o ponto principal, porque como você abre muitas portas, são muitas variáveis no processo, essa segurança ela tem que ser implantada. E a gente teve uma reunião recente com o Banco Mundial, e ele disse que nós somos o primeiro a implantar essa solução, que está perfeita. A gente vai agora licitar dia 5. Então, assim, todo tempo você tem que estar atualizando, buscando novas soluções. Cada vez mais o cidadão sente necessidades. Antes eu não tinha necessidade, eu tinha meu processo físico, tal. Agora não, agora ele já quer ser notificado, ele já recebe o convite para audiência virtual num QR Code, para não ter que digitar o endereço, né? Fizemos essas certidões negativas, acompanhamento de processo, então tem muita coisa andando para isso. A última coisa é pagar as custas com o Pix. O Pix é uma revolução digital também. Aí agora as custas judiciais elas vão poder ser pagas com Pix também. Então vem o selo digital, né, que deixa de ser aquele selinho para ser o selo digital. Hoje já tem grande parte, a gente está melhorando também para outros de menor valor. Então, assim, abriu um leque. E essas transformações, essas melhoras nos sistemas que vão melhorando a cada, né, sempre vão melhorando. Vocês percebem que a aceitação ou a facilidade de uso das pessoas vem aumentando, ou seja, o número de usuários vem aumentando sempre? Quais são os desafios nesse sentido? Porque a gente sabe que tem muita gente também que tem dificuldade com coisas eletrônicas, né? Tem. Os sistemas são amigáveis? São. Os sistemas judiciais, que a gente chama, inicialmente, nós tínhamos 5 sistemas judiciais. Hoje nós estamos com um processo de unificação. Nós temos um sistema, que é o SAGE, que hoje está em algumas competências, e estamos migrando para o PJE, que é um sistema nacional do Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente está migrando para lá para ficar com um sistema. Imagine aí, você cuidar de 5 sistemas diferentes. O usuário ficar, meu processo está onde? Né? É complexo. Então, foi esse ponto. Nós somos o elo mais complicado do processo. Porque existe uma cultura
aquela cultura da resistência, de você ter resistência ao novo. Depois que você vê, depois que você utiliza, aí você já começa a pensar em novas melhorias. Mas existe inclusive um programa dentro do tribunal para trabalhar as pessoas para a inovação. Ah, isso é importante. Entendeu? Porque sem elas não vai. Esse programa o quê? São uma espécie de cursos, tutoriais? Cursos, mostrando o que tem, o que é a inovação para ele, porque a inovação para as pessoas diferem. Claro, cada um recebe de uma forma, né? Exatamente. E também assim, poxa, para mim a inovação é uma planilha automática. Para outros, não. Para mim é uma inteligência artificial onde ele vai me dar as informações já só para eu analisar se é aquilo mesmo. Claro. Então, a inovação ela varia muito de pessoas, inclusive da cultura da empresa. Então, é isso. Dentro do Promojude, existe um componente de capacitação das pessoas, para que as pessoas comecem a trabalhar realmente com a inovação. É importante que elas busquem também esse interesse pela capacitação, né? Sim. Denise, e a questão da inteligência artificial? A inteligência artificial está caminhando e atropelando todos Qual é a sua nós. visão sobre a inteligência artificial? Porque tem uma certa polêmica, tem gente que fica com medo, acha que ela vai dominar o mundo. Ela vai dominar o mundo se a gente deixar, porque hoje ela depende da gente. A gente tem que treinar a inteligência artificial. O tribunal já está desenvolvendo um sistema lá de precedentes, que é para saber aquele processo está sendo julgado em determinado, tem uma determinada sentença e que ele repassa para todos eles. Aí a inteligência artificial vai trabalhar com isso, né? Mas eu, na minha opinião, não acho que ela vá substituir as pessoas. Vai ser uma nova forma de trabalhar, que nós vamos ter que aprender a conviver, a utilizar a inteligência artificial como um ganho no nosso trabalho. Não não, agora eu não existo mais, é só a máquina. A máquina vai existir. Cada vez mais especializadas. Mas a gente tem que nos adequar a como trabalhar com ela. O que é que eu vou fazer desse resultado? Claro. Né? Voltando um pouco para a questão da segurança da informação, que a gente estava falando antes, os sistemas hoje são super seguros, mas mesmo assim sempre estamos vulneráveis a ataques, né? Você já passou situações assim complicadas e complexas em algum momento? Já. Que você pensou, nossa, agora tudo vai pelos ares. Nós tivemos um ataque referente à criptografia dos dados. Eles tentaram entrar no nosso banco, não conseguiram, e entraram na parte de arquivos, num servidor onde o pessoal guarda os arquivos, né? E ele entrou lá e ele criptografou. E criptografou o backup, que era a estratégia que o grupo hacker utilizava. E a gente tinha 2 tipos de backup, ele foi nos 2. Só que um a gente conseguiu recuperar e fomos baixar o backup de lá. Aí, como isso aconteceu? O antivírus identificou que tinha um comportamento anômalo na rede, por conta que ele foi criptografando. E alertou. Aí nós fomos correr atrás. E conseguiram. Mas foi tenso. Foi tenso, foi trabalhoso, né? Aí depois nós descobrimos o quê? Que é um ponto que a gente sempre coloca, que nós somos o elo fraco da corrente. Ele pegou a senha de alguém, utilizou um computador no interior e entrou na nossa rede e foi tentando pegar credenciais mais elevadas. Mas, por que não identificou? Porque ele era válido. Ele estava usando uma credencial válida. O problema foi quando o comportamento ficou anômalo. Quando o comportamento, ele conseguiu outra senha mais de maior poder, que a gente chama, e ele começou só chegou como essa senha só tinha acesso até ali, aí ele conseguiu chegar lá. E foi uma época que ocorreram bastante. Para nós, a gente foi complicado, mas a gente não perdeu dados. Os nossos sistemas continuaram funcionando,
porque é uma rede segmentada e, graças a Deus, tudo certo. Mas todo dia é porque a gente tem mais de 5.000 ataques diários. Bom, mas a evolução faz com que os sistemas fiquem mais seguros e a gente espera. Faz. E a gente espera São sistemas, equipamentos, a gente também comprou equipamentos novos. O parque de computadores do tribunal é numa faixa de 8.000 equipamentos. Nós compramos agora mais 2.020 computadores para substituir os antigos e, assim, sempre buscando a melhoria na ponta, porque hoje nós temos, o tribunal colocou para o servidor que está em teletrabalho, depois da pandemia e no incêndio do prédio, computadores, cedeu o computador para que ele pudesse trabalhar em casa. Então, esse é um outro cuidado redobrado que se tem. Mas cada dia a gente vai melhorando aí. Bom, muito importante esse trabalho, a gente agradece a sua presença, muito obrigado. Obrigada também. Muito obrigado pelas informações. A tecnologia digital e a revolução digital é muito importante para esse tribunal. Bom, no próximo bloco a gente vai conversar com o juiz Ricardo Alexandre sobre esse assunto. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. O tema de hoje é a transformação digital no Poder Judiciário e agora a gente recebe o juiz Ricardo Alexandre Costa. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. A gente podia começar contextualizando um pouco, um breve histórico dessa transformação digital que não para, né? Não para, Daniel. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer participar. Bom, a transformação digital, eu costumo desenhar uma linha do tempo. O tribunal nasce em 1873, ele tem, para mim, né, alguns marcos importantes. 1994, que é a criação das secretarias de vara, quando o tribunal sai dos cartórios extrajudiciais e implanta as secretarias. Em 2010, entre 9 e 10, a gente implanta o processo judicial eletrônico na comarca de Fortaleza e no Tribunal de Justiça, e a partir do ano de 2020, ali entre 18 e 20, mas mais perceptivelmente no ano de 2020, nós começamos a ver um avanço muito grande da transformação digital com a utilização, por exemplo, de automações, né? Que talvez isso seja o que as pessoas mais buscam informação e que seja a cereja do bolo, que em algum momento nós convergiremos todos os projetos que o tribunal toca hoje para que aquilo que independa de um juízo de valor, de uma análise minuciosa, aquilo que pode ser padronizado e que tem muito volume, possa realmente ser realizado de forma automática para que a gente possa ganhar tempo nesses processos que não precisam demorar e também que a gente possa colocar o nosso capital mais importante, que são as pessoas voltadas para a análise dos processos mais difíceis. Certo, muita gente não sabe, mas tem robô no tribunal, né? Conta pra gente um pouco essa história. Tem robô no tribunal, nós já temos hoje em funcionamento 22 robôs, e eu falo em torno, né, depois desses 22, porque nós temos entregas praticamente toda semana, certamente a gente tem entrega, e às vezes todos os dias da semana. Hoje, no dia que estamos gravando, a gente tem 22 robôs em funcionamento, a gente mapeia por sistemas judiciais, que é o CEU, que é na área de execução de pena, e também do PJE, que é a parte hoje que tramitam os processos do Juizado Especial e da Fazenda Pública, e as execuções fiscais, e um pouco no SAGE, que é o sistema que nós estamos saindo dele, que tramita os demais processos. Então, são já 22 robôs trabalhando em competências diversas, como execução fiscal e Juizado Especial, e execução da pena privativa de liberdade, mas eu diria que a nossa especialidade hoje é a execução fiscal, porque nós temos uma gama de robôs funcionando no núcleo de Justiça 4.0 de execução fiscal, onde lá tramitam, para vocês terem uma ideia, Daniel, em torno de 50 mil processos judiciais, né? E nós temos robôs desde o início, que é o despacho inicial, começando o processo, até o final lá na busca de bens, do devedor, da penhora e da certidão dos decursos de prazo. Então, e esses robôs,
que estão A em gente imagina, quando funcionamento. você fala robô, eu imagino um robô, tá? Imagino que não seja isso. Não, Ou não tem é cabecinha, isso. bracinho, não, né? Não, o robô, que a gente chama, é um programa de computador, é um software, né? São linhas de comando que executadas de forma lógica. Eles basicamente hoje, né, para deixar bem claro, os nossos robôs no tribunal hoje, eles praticamente só controlam teclado e mouse. A gente passa as instruções e diz onde ele deve clicar e o que ele deve digitar. É bem engessado ainda. Ainda não está embutido nesses robôs o que a gente sempre tem curiosidade, que é a inteligência artificial, que aí é um outro ponto que demora bem mais pela dificuldade, pela complexidade que é você desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial, mas em algum momento, nos próximos 6 meses, a gente vai começar a convergir os nossos robôs para ter algum tipo de inteligência e realizar as tarefas. E quem desenvolve esses robôs? Como é o trabalho? Quanto tempo leva para criar um software robô? Nós temos hoje uma equipe que eu considero que está com a curva de aprendizado bem madura, né? Nós temos uma equipe com 7 desenvolvedores, tem outros servidores que estão envolvidos na liderança do projeto, na liderança técnica, que, entre aspas, coordenam esses, não só coordenam, mas fiscalizam, dão a direção. Temos pessoas da área de negócio envolvida nesses robôs, que é para dizer para o técnico, ou seja, a equipe é toda mista, né? São pessoas que entendem do processo judicial, né? Interdisciplinar, entendem do processo judicial e aquelas pessoas que entendem de fazer o código em si, né? Então, o nosso grupo de robotização hoje, ele gira em torno de 12 pessoas, né? E a gente consegue produzir hoje um robô entre 2 e 3 dias para ele estar pronto, para a gente testar e entregar. Esse tempo ele é até necessário para a gente ter uma cautela e testar todas as possibilidades e ver todas as fases. Mas dependendo do tipo de robô, dependendo da complexidade, dependendo da quantidade de cliques que a pessoa precisa dar, a gente consegue fazer um robô em muito menos tempo, né? Então, eu já estou dizendo isso para as nossas equipes, que nós chegamos nesse momento de maturidade do tribunal que agora a gente está esperando as encomendas das unidades de negócio, porque senão a gente vai ficar de braço cruzado. Óbvio que a gente não vai ficar. Eu estou aqui até fazendo uma espécie de metáfora. Exato, é uma metáfora, mas a gente está fazendo mais rápido, bem mais rápido, que é natural, era um processo de aprendizado que vem aí de 1 ano e alguma coisa, né? Então, nesse ano, um pouco mais de 1 ano, a gente chegou numa maturidade muito bacana da equipe. É muito bom participar disso. E qual é o desafio de formar esses robôs? Quais são os principais problemas que aparecem no caminho? O principal desafio é definir de forma correta qual é o problema do negócio judicial ou administrativo, mas eu estou falando mais de judicial, a ser resolvido. A pessoa que encomenda o robô, ela precisa dizer com todos os detalhes e até com uma certa redundância o que é que ela espera que o robô faça. Porque aí o técnico tem condição de entender o passo a passo e até entender um pouco o que é aquele robô, qual é o efeito prático que ele fará para que a gente possa desenvolver. Esse é o principal ponto. O outro ponto é a multiplicidade de sistemas que nós temos para operar. Não só os sistemas judiciais, mas a gente tem também sistemas extrajudiciais, como, por exemplo, de informações do Banco Central, informações financeiras, o do Renajude, que é em relação aos veículos automotores do Brasil, o CIGEPEN, que é em relação às pessoas que entram no sistema penitenciário. Enfim, cada sistema tem a sua peculiaridade e que dificulta um pouco o trabalho. E aí a equipe precisa se debruçar para entender a arquitetura, a forma de trabalhar e de interagir com aquele sistema. Mas essas barreiras, elas estão, como disse, quase todas vencidas, porque o nível de maturidade chegou num ponto muito bacana. A inteligência artificial é mais complexo o assunto, né? É mais complexo porque tem esse problema também de definir com muita exatidão o que a gente quer enfrentar na área de negócio, qual é o meu problema, qual é a dor do meu negócio, o que é que eu quero? Eu quero fazer um resumo de um texto, eu quero que a inteligência artificial transcreva uma audiência de áudio e vídeo, enfim. A partir daí, a gente tem que coletar dados, limpar esses dados, modelar o software, o algoritmo, enfim. Tem várias etapas, né? Medir, testar e etc. e tal. Até a gente colocar em produção, até a gente colocar para valer mesmo, é um processo que demora entre 6 meses e 1 ano, né? Nós temos, para você ter uma ideia,
a gente tem algumas iniciativas que estão numa fase bem afunilada, que daqui a pouco a gente vai começar a mostrar já os resultados. Nós temos uma ferramenta que nós trouxemos em parceria com o Tribunal de Goiás, que é a ferramenta Berna. Ela basicamente lê as petições iniciais, que é a peça inicial do processo, e agrupa por matéria. Ela ajuda na gestão do gabinete. Se eu recebo vários tipos de processos e várias matérias, no momento em que eu agrupo por matérias específicas, eu dou um tratamento mais geral e mais padronizado e ganho em escala, porque eu posso, naquele momento, entre aspas, ter uma linha de montagem, é o mesmo despacho, é a mesma decisão, é a mesma audiência, enfim, né? O Berna, ele é uma parceria nossa com o Goiás que faz isso. Uma outra ferramenta que nós também estamos na fase final é a de identificação de precedentes qualificados do STF e do STJ, que é uma ferramenta que lê peças do processo e vai dizer, operador, juiz, assistente, este processo que você está trabalhando, ele tem a ver com o tema número 1020 do STF, por exemplo. Estou dando aqui, nem sei se existe esse tema, eu estou chutando aqui. Tá. E aí, Muito qual é a relevância? Isso. Qual é a relevância disso? Eu posso ter que esperar a decisão do STF, porque a lei manda, quando é sobrestado, ou então eu tenho que aplicar a posição que o STF, no caso aqui, ou o STJ, qualquer tribunal superior, adotou lá, e eu tenho que julgar de acordo com o entendimento. Então, identificar esses precedentes pode parecer uma situação que é simples, mas ela é extremamente difícil quando a gente está falando de uma massa de 1 milhão de processos tramitando no estado do Ceará, pendente de baixo. Então, essa ferramenta está muito próxima de ser entregue. A gente tem mais 2 ou 3 ferramentas em trabalho, mas essas são as 2 que estão mais ali saindo do forno nos próximos dias. Agora é fantástico a velocidade que isso vai imprimir, já deve estar imprimindo. Aí, contando com a sua experiência, eu não sei quanto tempo você está no tribunal, ou quanto tempo você trabalha nessa área. Eu tenho 28 anos de Poder Judiciário. Tá, então a minha pergunta vai agora, você vai poder, acho que, me dar uma posição bem clara. Hoje em dia, toda essa transformação digital já se traduz em velocidade de entrega? Já se traduz em velocidade de entrega. A gente consegue ver, por exemplo, no Núcleo de Justiça 4.0 de execução fiscal, que é esse que eu falei que tem os robôs do começo até quase o fim do processo. A gente percebe, quando a gente está monitorando a atividade do núcleo e a gente vê as atividades que são realizadas durante o dia que o robô não é executado, a gente percebe, no dia seguinte, executa o robô, aí você vê a diferença graficamente falando. Então, são tarefas que... Vou dar um exemplo aqui, né, para ficar claro. Nós tivemos um caso de uma unidade judiciária que ela precisava expedir 1000 cartas naquele dia. E para cada expedição de carta, a pessoa precisa dar ali alguns, não sei se são 12 cliques, 13 cliques. Você imagina um ser humano fazendo isso. Ele vai cansar, ele precisa beber água, ele vai ficar com o olho vermelho, enfim, ele vai ter várias questões. E aí o servidor colocou o robô, certo? E foi fazer outra tarefa em outro lugar, em outra coisa que ele estava lá, porque realmente a gente tem muito serviço. E quando ele voltou ali, acho que 3 horas e meia depois, o robô tinha terminado e tinha realizado toda a tarefa. Que maravilha, né? Mecânica, que não exige juízo de valor, não exige nenhuma análise, não exige nenhum processo intelectivo que justifique a gente colocar um servidor preparado, nossos servidores são de alto nível, para realizar essa tarefa. Claro. Você citou aí um acordo com o Tribunal de Goiás para desenvolvimento de um sistema, né? Como é que é essa integração entre os tribunais do Brasil em relação à transformação digital? Ela é bem potente, é bem intensa ou poderia melhorar? Poderia melhorar, ela é muito boa, a gente tem parcerias pontuais e que funcionam muito bem, como com o Tribunal de Goiás, mas a gente tem interlocução com vários outros tribunais, com o Tribunal de Pernambuco, com o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O nosso diálogo atualmente com o TJ-DFT do Distrito Federal é excelente, é magnífico, é aquele diálogo institucional que já está construído e que a gente tem pontes para marcar uma reunião rapidamente e ter uma transferência de tecnologia. Também tem da nossa parte para outros tribunais. Então a gente já conversou com vários tribunais, já vieram ver o nosso trabalho aqui, e é tanto que o projeto de transformação digital nosso foi reconhecido? Ele foi estudado por alguns tribunais. Eu não falo nem ainda de reconhecimento.
mas ele foi estudado por alguns tribunais e pelo menos 2 que eu tenho conhecimento, que é Pernambuco e o Espírito Santo, já tem experiências de financiamento internacional, inclusive, para fazer algo parecido com o nosso. Eu quero dizer que o que o Tribunal do Ceará tem, ele é o que eu já vi de mais estruturado, porque é um processo que levará mais ou menos 5 anos, do começo ao fim, e que tem todos os indicadores que a gente está buscando e está cumprindo e sabe onde vai chegar. Por isso que quando eu digo que está saindo do forno e daqui a pouco tem convergência, não é porque eu acho, é porque eu estou vendo e eu tenho certeza que os nossos projetos estão sendo muito bem monitorados, muito bem acompanhados. O nosso presidente, ele acompanha muito de perto, né? Tem essa visão de futuro. Ele né? tem essa visão total de futuro, né? A nossa gestão tem isso, então isso faz toda a diferença quando você tem o chefe da instituição preocupado com esse tipo de transformação e acompanhando de perto. Né? E falando de futuro, em poucas palavras, quais são os desafios para o futuro do Tribunal de Justiça do Ceará, para você, na sua opinião, na sua área? Não, os desafios, eu acho que eles são, para mim, são muito claros. É a gente buscar como a gente vai trabalhar a gestão da mudança. O que está acontecendo com o tribunal vai acontecer e está acontecendo em várias outras áreas da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vivenciando um momento da história mundial que não é mais aquela geração que as coisas mudavam a cada 10 anos, a cada 15 ou a cada 5 anos. Hoje, quando a gente pensa, daqui 2 meses já tem uma novidade que dá uma pancada e você não entende o que é que está acontecendo. Então, para mim, o maior desafio do tribunal, e me parece que talvez da nossa vida em si, é como é que a gente vai conviver com a chegada da tecnologia tão forte e como é que nós vamos gerenciar essa chegada de maneira a aproveitar aquilo que é bom, mas também para que a gente possa conviver com essa mudança de forma tranquila, de maneira a aproveitar os benefícios, que é aí onde a gente precisa buscar, e aí o tribunal tem feito, eu sei que esse não é o tema, mas eu gostaria de citar isso, é se preocupar com as pessoas. Como é que a gente vai cuidar do nosso principal capital da instituição, que são as pessoas. Esse é o nosso maior desafio. Sem dúvida. Bom, muito obrigado pela presença. A gente está terminando o programa de hoje, que falamos de transformação digital do Tribunal de Justiça. A gente se vê na próxima. Até lá.